Nossa saudação aos amigos e amigas ligados aqui com a nossa programação. Hoje vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, o Manual da Salvação. Quando compramos uma geladeira, um micro-ondas, uma motocicleta, um automóvel, recebemos o manual de uso, como conhecer aquele aparelho e como usá-lo. Assim também, Deus criou o homem e viu a necessidade de criar o manual do ser humano ou manual da salvação com os seus profetas e os grandes escritores da Bíblia Sagrada. Pois após o dilúvio, a raça humana ia se multiplicando, as trevas da desobediência a Deus, a corrupção, a libertinagem, a ganância, a avareza, o desrespeito, a violência e muitos outros males voltaram a tomar conta do mundo. E homens santos, fiéis a Deus, escreveram inspirados pelo Criador, orientando seus filhos sobre a melhor maneira de ter uma vida feliz aqui na terra, obedecendo seus ensinos e mandamentos que os conduziriam à salvação. A nobre obra orientadora de profetas e escritores bíblicos continuou por séculos até a vinda de Cristo, que veio ao mundo com a mensagem e a missão salvadora, com sua pregação de amor, juntamente com seus apóstolos e discípulos, os quais continuaram pregando e escrevendo mesmo após a morte e ressurreição do Salvador, deixando-lhes orientações importantíssimas para o bem viver e preparação para a vida eterna. Sobre a Bíblia, o discípulo Paulo fez uma referência muito importante no livro de Timóteo, ou na segunda carta a Timóteo, também falada segunda epístola a Timóteo, no capítulo 13, versículo 16, que diz assim. Então, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E ainda no versículo 17 diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Importante esta colocação do discípulo Paulo sobre a Bíblia, a finalidade da Bíblia Sagrada. E no livro de Salmos também temos um verso importante sobre as instruções que Deus nos deixou para escolhermos o nosso caminho. Vejamos no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 12, que diz: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na minha adolescência fui seminarista e no seminário tínhamos pouca liberdade para estudar a Bíblia Sagrada, sendo que, para isso, nossos superiores pretextavam ou alegavam que, por sermos muito jovens, teríamos dificuldades de entendê-la, que poderia isso confundir-nos. E esta atitude deles me despertou curiosidade, sendo que nas férias passei a ler a Bíblia em casa. De fato, minha mente ficou confusa quando constatei que muitas doutrinas religiosas que aprendera antes de ir para o seminário e lá também eram diferentes do que a Bíblia ensina. E as descobertas provocaram minha desistência do sonho de ser padre, pelo que sempre agradeço a Deus. Pelo fato da Bíblia ser uma coletânea, uma coleção, um conjunto de livros todos num só, o que popularmente muitos chamam de um livro muito grosso, com letras pequenas, geralmente, as pessoas não sentem vontade de estudá-la ou mesmo lê-la,
Pois alguns anos atrás, quando perguntei a um amigo se gostaria de estudar a Bíblia, ele respondeu-me o seguinte: só de olhar para um livro dessa grossura já me sinto cansado. E essa frase já ouvi de diversas outras pessoas. Porém, as Sagradas Escrituras, que considero o manual do ser humano ou manual da salvação, devem ser usadas para leitura e estudo. E é importante que não confiemos cegamente no que dizem os líderes religiosos, pois o que pregam deve ser comprovado com o que dizem os ensinamentos bíblicos. Devemos deixar o comodismo de lado para não sermos ludibriados, enganados. Talvez cause estranheza aos amigos e amigas que certos relatos de fatos acontecidos no Éden, lá no céu, ao invés do livro da Bíblia, de estarem registrados nos escritos de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, estejam em outros, inclusive em Apocalipse, que é o último. Isso ocorre porque as Sagradas Escrituras foram inspiradas por Deus e escritas por homens de épocas diferentes, num período aproximado de 1600 anos, e que recebiam do Criador, em sonhos, visões e muitas vezes pessoalmente, relatos de fatos já acontecidos e de outros que viriam a acontecer ou ainda nem aconteceram. E no primeiro versículo do capítulo 1 do livro de Apocalipse, também chamado Livro da Revelação, já podemos entender claramente o objetivo, a finalidade do mesmo, do livro Apocalipse. A revelação de Jesus Cristo, vamos ver como foi essa revelação de Jesus, lendo o primeiro capítulo, primeiro versículo também, capítulo 1, versículo 1, que diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então devemos entender, conforme fala a abertura do livro de Apocalipse, que Jesus Cristo recebeu de Deus os relatos de Apocalipse, e esse livro Jesus Cristo recebeu e passou então, por intermédio do seu anjo, a João, servo João, que escreveu o livro de Apocalipse. Em nossas orações, devemos pedir ao Espírito Santo que ilumine a todos nós, dando-nos muita sabedoria e persistência para que continuemos estudando, entendendo e praticando seus ensinamentos. Será muito bom aprofundarmos nossos conhecimentos num futuro bem próximo, sendo que poderemos iniciar analisando cada mandamento. Por exemplo, o 8º mandamento nos diz: não furtarás. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 15. Então está ali o 8º mandamento que diz: não furtarás. Porém, esta frase tem um significado bem mais amplo, significado maior. O não furtarás abrange ou inclui uma série de atitudes contrárias à lei de Deus. Pois quando pegamos ou tomamos algo que não nos pertence, pode ser um furto, um roubo, apropriação indébita, extorsão, lucro escorchante, ou seja, o lucro abusivo, patrão que explora o trabalhador, ou o empregado que engana o seu patrão. E outras situações em que poderemos prejudicar o próximo. Portanto, o significado do não furtar é bastante amplo. É interessante e muito proveitoso espiritualmente que nos aprofundemos no estudo da Bíblia Sagrada. Devemos procurar meios para que isso aconteça.
O Espírito Santo estará conosco e com certeza nos dará sabedoria para o melhor entendimento de sua lei e seus ensinamentos. É importante que estudemos a palavra de Deus com calma, sempre orando antes de iniciarmos nossos estudos, pedindo sabedoria para o bom entendimento da mesma. Um método de estudo muito proveitoso e facilitador, que torna fácil a nossa maneira de estudar, são os cursos bíblicos, que fazem perguntas e nos indicam o livro, o capítulo e o versículo da Bíblia, onde estão as respostas para as perguntas que são feitas. Por exemplo, na pergunta, temos Deus, por exemplo, a pergunta que diz: Deus aprova consultar os mortos? É uma pergunta, repito, Deus aprova consultar os mortos? A resposta está em Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, vejamos onde está aqui na nossa Bíblia. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e 11. Vamos ver o que fala sobre capítulo 18 de Deuteronômio. Aqui, capítulo 18 de Deuteronômio, nos versículos 10 e 11, vejamos o que nos diz a Bíblia Sagrada sobre a pergunta: devemos nós consultar os mortos? Vamos ao capítulo 18, versículos 10 e 11. A resposta é a seguinte: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então aí está a resposta para a nossa pergunta, que não devemos conviver com a prática de pessoas que vão em busca de feiticeiros, encantadores, necromantes, mágicos, pessoas que dizem consultar os mortos. Então esta é uma orientação bíblica muito importante. E nesses cursos bíblicos a gente encontra esse tipo de pergunta e vai em busca da resposta. É no capítulo 18, versículos 10 e 11 de Deuteronômio. Vamos repetir. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, que faz adivinhação por invocação dos espíritos, nem mágico, nem quem consulte os mortos. É importante, que a gente confira na Bíblia Sagrada, e esses cursos são de grande importância porque nos tiram muitas dúvidas. E os amigos e amigas podem encontrar com membros da Igreja Adventista estes cursos que não têm custo nenhum para as pessoas que desejam fazê-los. Levar para a sua casa, olhar as perguntas e ir à procura da resposta na Bíblia Sagrada, que na própria pergunta, ao final da pergunta, já consta ali o livro, o capítulo e o versículo onde está a resposta certa. Assim a gente estuda a Bíblia e tira as dúvidas sobre certos assuntos importantíssimos para a nossa vida. Muito bem, vamos ouvir um hino louvando o nosso bom Deus e logo teremos a sequência do assunto de hoje, Bíblia Sagrada, a nossa Bíblia, que é o Manual da Salvação.